Depois dessa aula do Gerson, né? Vocês viram que eu estava aqui com o olho fechado, mas eu estava atento, né? Eu estou muito gripado, né? Aí, essa secura lá das fumaças lá do interior de Mato Grosso do Sul, né? É uma desculpa também, né? Porque essas luzes fazem a gente fechar o olho também, né? Mas e também da experiência do Marcelo Namazati, que são dois companheiros de luta aí dentro do processo que nós estamos conversando aqui, debatendo, dialogando, né? E eu queria agradecer a oportunidade de conhecer esse lugar, essa cidade. Eu tenho a impressão que, inclusive, eu não tinha ouvido falar dessa cidade, né? Registro, né, que chama, né? E conhecer esse rio aí, que eu não sabia que tinha um rio tão grande aqui, né? Já tirei umas fotos ali para provar que aqui no interior de São Paulo tem rios grandes, né? Eu conheci o Rio Piracicaba, né? Rio Piracicaba, o famoso Rio Tietê, né? E é uma alegria estar aqui, né? Não sei se todos vocês são daqui, né? Eu tenho a impressão que vocês não são daqui, pelo jeitão como vocês sentam, conversam, né? E quem é daqui? Ó, tá vendo? Muitos jovens, né? Beleza. Aí também já sei falar beleza, né? Identidade, exatamente. E ser convidado aqui pelo Careté, né, que também é uma entidade bastante dinâmica, né? E ele falou comigo há alguns meses assim, eu falei, tá, beleza, tudo bem, pode colocar meu nome aí, mas de repente eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, convocado lá pelos líderes políticos indígenas para sair candidato, né? Eu não estava mais filiado a nenhum partido, né? Sempre andei com o Lula nos anos 80, 81. Depois ele virou governo, né? Só conversei com ele uma vez. Depois eu conheci o Brizola, achei legal a proposta do Brizola, assim, sobre a questão da educação, ele e o Darcy Ribeiro. Sempre ali com o Mário Juruna, né? Que era deputado dele. Aí eu entrei no PDT, né? E finalmente hoje eu falei, bom, já fui do PDT, já fui do PT, né? Eu não posso sair dessa linha. E entrei no PPS, Partido Socialista e tal, né? E tem muito comunista lá, né? Eu tinha medo de comunista quando era jovem, assim, né? Os comunistas, lá no interior chama comunistas, não sei como é que chama aqui, né? E esse lugar, pelo que eu entendi, tem muito a ver com a história da construção desses debates políticos, né? Isso é muito importante, né? Essa região, né? Não esse lugar, mas essa região. E agora começa a contar o tempo, hein? Que agora eu vou começar meu. Eu queria contar uma história para vocês. Eu trouxe um negócio ali, mas segurar um pouquinho. Eu sou piloto de avião e eu estudei aviação na Força Aérea Brasileira, né? Então eu não sou, vamos dizer assim, um piloto qualquer, né? Eu não comprei a carteira de piloto, não ganhei, né? Provas para entrar na aeronáutica, psicológica, inglês, francês, espanhol, português, química, etc., né? Física. E de repente estava lá no meio dos homens lá, né? Então eu optei, né? Não tinha pensado assim, eu queria ser médico, né? Mas você sabe, para estudar medicina você não pode ser pobre, porque você tem que trabalhar para, né? Aliás, você não tem tempo para trabalhar quando você estuda medicina, né? Principalmente naquela época. Por fim, um dia, eu decidi entrar na Varig, né? Que era uma empresa sólida, né? Que quebrou, não sei por quê, porque ela era muito sólida, né? Que era um símbolo, eu considero assim a Varig, um símbolo do Brasil na arena internacional, né? Que acabaram com a Varig. Que é outra análise, né? Assim como a TAM vai acabar também agora, né? A TAM era um colega meu, chamado Rolim, criou a TAM, né? Eu estou falando um pouquinho já do nacionalismo, né? E agora já virou chilena. E vamos perdendo os nossos patrimônios, assim, que a gente tem que ter orgulho de todos os nossos patrimônios. Não só do futebol, né? Época de Copa do Mundo. E eu cheguei em Brasília,
conheci a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Alguém me disse, não, vai lá na FUNAI quando você for a Brasília, que eu precisava de uma declaração da aeronáutica e não tinha onde ficar em Brasília. Não, procura a FUNAI lá, que eles têm um hotel lá para índios e tal, né? Fui para lá. E não sei se foi o meu erro, o meu acerto, mas um dia eu estava lá sentado na presidência da FUNAI, esperando lá vários dias. Você sabe como é a burocracia, demora muito. E um outro índio da Urubu, que se chama isso que eles falaram aí, eles se chamavam, eram tratados como Urubu Capó. Então eles disseram, não, quando eles descobriram o que era urubu, né? Falaram, não somos urubu, nós somos Capó, né? Que tem a plumária mais bonita, né? A tecelagem mais bonita da etnia aí do Gerson, né? Mas a plumária é desses caras, né? Então ele falou assim, Marcos, você é terena? Eu nunca tinha... alguém tinha falado para mim assim, pô, você é terena ou o que você é, né? Você é índio, né? Pô, índio, o que é índio, né? Eu não estava ligado nessa, entendeu? Eu era estudante, piloto de avião e queria ir para Varig, queria comprar um apartamento em Copacabana, né? Comprar um sítio lá em Mato Grosso para passar as férias, etc. Essa coisa que todos vocês sonham, né? Vocês estão rindo, mas vocês sonham com isso também, né? E alguém me disse, não, aquilo lá embaixo, a FUNAI era num prédio alto ali no setor comercial, né? Falou que lá embaixo sempre tem um barzinho, né? Tem um cara lá que está tomando cerveja, não sei o quê, parece que ele está meio ruim. E ele falou que é terena. Eu falei para ele que você estava aqui, ele falou, não, ele quer que você desce lá, né? Aí eu falei, rapaz, como eu conheço os terenos, eu falei assim, pô, esse cara deve estar bêbado lá, né? Vai encher o saco, né? Mas eu desci lá com esse outro Patrício, né? Não, naquele tempo eu não tomava nada naquele tempo. Cheguei lá embaixo, realmente tinha um cara lá sentado de camisa branca, né? Cabelo branco, né? E falando lá, português, claro, né? Conversando com todo mundo, tal, tomando cerveja. Aí o Oswaldo, que era esse índio, o Capó, ele disse assim, é aquele cara ali, ó. Eu falei, vamos lá. Aí ele me olhou assim, o cara, né? Sabe como o bêbado olha para você com seriedade? Ele olha assim, né? Então com a boca torta, né? Aí falou assim, o rapaz falou para ele, o que é o Marcos Terena? Já era Marcos Terena, hein? Ele olhou para mim assim, e falou, você é índio terena? Falou bem alto assim, né? Que índio terena gosta de falar alto assim, para dizer que é corajoso, né? Aí eu falei assim, sou? Aí o que aconteceu? Ele falou assim, Cuti-iti, falou para mim assim, né? Aí eu me posicionei, né? Por quê? Porque quando ele falou assim, eu me conectei com ele, entendeu? Compreende? Aí eu respondi para ele, onde chá, né? Aí ele perguntou, Cuti, iti? Quer dizer, outra forma de se identificar. Ele falou assim, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Aí eu fui respondendo para ele, né, em terena também. Aí ele pensou, andou por ali, daqui a pouco ele falou assim, e quem são seus avós? Aí eu falei, fulano, tal, né? Aí ele ficou me olhando assim, daí ele veio, me abraçou assim, e chorou, né? Ele falou, pô, você é meu primo, né? Daí eu falei, como ele era mais velho, né? Como ele era mais velho, eu não podia muito contestar o que ele estava fazendo, né? Tem isso também, né, gente? Aí eu esperei, ele chorou, me abraçou, tal, né? Depois ele falou assim, eu perguntei para ele, falei assim, quem são os seus pais, né? Falei para ele, né? Aí ele falou o nome dos pais, eu falei, pô, não é possível, né? Aí ele começou, faz 30 anos que eu nunca mais fui a Mato Grosso do Sul, naquele tempo era Mato Grosso, e por isso que eu estou chorando aqui, pô, você é meu irmão, tal, né? Aí ele começou a perguntar, pô, você viu meu pai por lá? E por coincidência, quando eu tinha ido para Brasília, eu não entendia que era Brasília, e o pai dele falou para mim assim, eu tenho um filho que está perdido, que pegou o trem, né, lá. Aqui não passa trem, né? Mas acho que aí nessa terra dele passa trem, Penápolis, você falou, Penápolis, né?
ele pegou o trem e foi embora. Casou com uma moça branca, nunca mais voltou. Como você está indo para fora de Mato Grosso, que ele entendia assim, né, o velho, o senhor, ele disse, se você encontrar meu filho lá, fala que para ele voltar, né? Pô, eu ia imaginar quem ia encontrar com o filho dele em Brasília, né? E aí eu dei a notícia para ele, né? Então, o que acontece, pessoal? Que se ele não fala assim comigo, pelo menos na minha tradição, eu nunca ia dizer que ele era um terena e nem ele ia me reconhecer como um índio terena, né? Xané, que nós nos chamamos Xané, né? E assim, eu comecei a ser chamado de Marcos Terena, Marcos Terena, Marcos Terena. Acabei não indo para Varig, né? Resolvi pilotar os aviões da FUNAI. Foi aí que surgiu o impasse que o Gerson colocou aí da decisão política do governo. Eu não conhecia o governo. Foi aí que eu descobri, por exemplo, que todo índio era incapaz. Aí o coronel disse para mim assim, não, você não pode ser piloto, você é índio. Ué, por que eu não posso ser piloto? Ele falou, porque todo índio é incapaz. Vamos supor que você decola com o avião, você sofre um acidente, quem é que vai pagar o seguro? Se você é incapaz, né? Eu falei, mas o meu brevet aqui não é a FUNAI que me deu. É o Ministério da Aeronáutica, eu fiz teste, eu fiz curso e tal, né? Eu falei, mas não pode, não. Então, eles recolheram o meu brevet 3 anos, fiquei sem poder exercer a profissão de aeronauta, né? Que você sabe que você não pode parar de voar. Eu já parei há alguns anos. Se eu quiser começar a voar de novo, inclusive por questão de segurança minha mesmo, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Tenho que estudar regulamento aéreo para saber os sinais novos, né, de uma aproximação no campo e tal. Tem que aprender a mexer de novo, porque é tudo um instinto, né? Você está pilotando avião aqui, você está mexendo aqui e tal. Então, eu não posso falar, você falar para você, vamos ver se é piloto mesmo. Vou ali no campo que eu tenho ali um Cessna, decola lá para mim. Não é assim, né? Não é como pegar um Fusca, né? Mas você pega um Fusca, hoje não. Outro dia eu fui dar ré num carro lá em Campo Grande, né, que eu aluguei um carro lá, o carro foi para frente, né, em vez de ir para trás, né, porque mudou o sistema de dar ré, né. Estou contando essa história para vocês, para mostrar como esse debate que nós estamos falando hoje, ele é muito profundo, né. Aqui a gente conta as nossas experiências, mas aqui do ponto de vista da... Acho que pode jogar aí a primeira plaqueta. Eu gosto muito de falar sobre a questão da... Por que a gente luta para ser Baniwa, né? Kayapó, Yanomami, no caso aqui dessa região, Guarani, né? E Terena também. Vocês estão vendo ali um guri, um jovem, ele está tomando o quê? Pepsi, né? Quem que fazia a propaganda da Pepsi? Vamos ver se vocês lembram. O cara que morreu outro dia aí. O Michael, né? E esse menino, ele está ali totalmente índio, né? Não está como a gente, nós não estamos índios. Mas ele está totalmente indígena, é o Ronaldo, né? O nome dele é Ronaldo, ele é da nação chamada Pareci. Pode ver que ele colocou ali no pulso dele uma identidade que ele criou na aldeia, que não é a tradição dele, mas ele criou para dizer, ó, eu sou Pareci, né? E aqui nas regras que já existem, né, nós temos uma Convenção 169, que é da Organização Internacional do Trabalho, que diz isso daí, ó. Isso daí que acabou o Gerson de falar aí no final da mensagem dele. Que os governos devem respeitar a especial importância da relação entre cultura e valores espirituais dos povos interessados e suas terras e territórios. E uma coisa interessante é que toda a regra indígena ela é coletiva, né? Ela é coletiva, é um direito coletivo que nós chamamos. Isso daí causou um transtorno muito grande na cabeça dos advogados, dos juízes, dos ministros, aqui no Brasil e fora do Brasil também. E esse menino, ele está tomando ele não está tomando a Pepsi, queria dizer isso para vocês. Isso é uma foto enganadora também, né? Nós fizemos isso daí durante os Jogos Indígenas, Jogos dos Povos Indígenas, para buscar patrocínio da Pepsi, né?
Então, na verdade, nós queremos o dinheiro da Pepsi, né? Mas ele não está tomando Coca-Cola. Ele não... Tem essa jogada que vocês ensinaram para a gente, que é o marketing, né? E eu tive sorte, né? Eu não chamo sorte, né? Toda a relação cultural, territorial, ela se consagra, né, nos valores espirituais, né? Então, se o Guarani começar a tocar aqui o chocalho dele, tem um sentido, né? Se o Banil vai começar a dançar um determinado tipo de dança, terena também, tem um sentido que é voltado para a espiritualidade indígena, né? Que não é religião, é a espiritualidade do rio, né? Do vento, das águas, do sol, do fogo, né? O fogo, por exemplo, a gente usa muito simbolicamente nos jogos, quando a gente acende como é que chama aquele lá? A pira, né? A gente sempre diz, ó, esse fogo é o símbolo de uma nova luz para superar a discriminação, preconceito, né? E é verdade, né? Mas o pajé também fala, cuidado com o fogo, que o fogo pode queimar e pode matar, né? Então, é a simbologia do fogo, né? E todas essas questões do marketing, né, que o Mazar foi lá uma vez, né, Mazar? Você foi lá porque na verdade, levamos o Manzatti, o chefe dele, que é o Américo, né, para mostrar na prática uma coisa que o governo tenta aplicar e tem dificuldade, né? Porque não é fácil, realmente, né? Então, durante os Jogos Indígenas, a gente reúne 1.200, 1.300 homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, né? Por isso que trouxemos também essa foto do índio mais velho. Esses daí são os índios chamados Araueté, lá da região do rio Xingu, onde tem esse grande debate sobre a questão se vai construir, não vai construir uma hidrelétrica, né? Eu acho que agora vão construir realmente. Ailton Krenak, que vai estar aqui depois, nós fizemos uma campanha muito grande numa cidade chamada Altamira, para defender o rio Xingu, junto com o Paiacã, né? O Paiacã também acabou. Ele não pode sair da aldeia, senão ele vai preso, né? Acusado, assim, eu acho, injustamente, de ter, como é que fala, estuprado uma professora da filha dele, né? Não é bem assim a história, entendeu? Vou contar uma coisa para vocês aqui, sem preconceito nenhum, mas as mulheres não são fáceis, viu? Todo mundo fala assim que é verdade. Toda mulher, eu vou falar uma coisa para você, toda mulher é respeitada na aldeia exatamente por esse detalhe da feminilidade. O homem tem também o seu lado masculino. Quando os dois se juntam, eles se tornam construtores de um processo que nós estamos falando o tempo todo aqui, que é a família, que é a igualdade, os filhos, a geração futura. E onde nasce isso? Nasce exatamente daquilo que geralmente hoje ninguém faz mais, que é o namoro, é o flerte, né? É a sedução. Agora o pessoal diz assim, não, mulher não faz... Eu não estou falando que a mulher... Acho que você entendeu que toda mulher é fácil. Não é essa facilidade com a mulher do homem branco é tratado. Isso é verdade. Aqui na cidade, o homem branco pensa que toda mulher está à disposição dele. Não é uma relação indígena, né? Por isso que eu estou dizendo que quando a gente vai nos Jogos Indígenas, a gente, quando sai do lugar, anteontem mesmo eu estava lá numa aldeia, no Mato Grosso do Sul, aí eu fui lá visitar uma pessoa fazendo campanha, aí veio o jovem que é campeão de atirar lança. Aí ele falou assim, quando que vai ter jogos em Marabá? Eu falei, por quê? Ele falou, não, é porque quando eu estava lá, eu trouxe uma menina que morava lá. Eu falei, e aí, o que você fez com a menina? Não, ela é minha mulher, agora nós temos 3 filhos. Né? Então, o que aconteceu? Ele não trouxe essa moça só para namorar, entende o que eu estou falando? Mas ele trouxe porque ele teve uma recepção daquela menina, que não era da região dele, esse rapaz era um índio terena, e ele agora quer levar a moça lá para
mostrar os netos, os filhos, e não tem como ir, porque Marabá não é perto como São Paulo, Rio, né? Isso, nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, que a relação, isso é um debate que eu tive muito com a Rose Maria Muraro, que é uma grande feminista, né, líder do movimento feminista, para mostrar para ela que a relação indígena, homem e mulher, ela é sagrada, né? Ela não pode ser, porque por isso que existe o que o Gerson falou dos princípios coletivos, né? Direito coletivo, quando você equilibra a justiça interna. Se o rapaz se comprometeu, por exemplo, tem algumas comunidades que o indígena, o homem, tem 2, 3 mulheres. E tem também outras sociedades indígenas que a mulher tem 2, 3 maridos. Então, essa compreensão, só esse detalhe, assim, porque vocês falaram... Então, eu queria voltar aqui, só, isso aqui eles já falaram, eu queria só me concentrar nesse saber ocidental, saber tradicional, e fechar com essa questão da interculturalidade, né? Pode passar, por favor. E lembrando essa declaração das Nações Unidas, né, no artigo 13, que ele sempre fala assim, os povos indígenas têm direito a revitalizar, utilizar, fomentar e transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias, sistema de escritura e literaturas, e atribuir nomes às suas comunidades locais e pessoas, e a mantê-los. Esse primeiro item, quem tem a primeira responsabilidade de fazer isso são as mamães. Aí todo mundo diz assim, pô, Marcos, como assim? O homem não ajuda, não? Né? Ajuda. Mas quem faz essa primeira parte de manutenção de um povo são as mulheres. Por quê? Porque ela que tem um nenezinho e vai cantar lá na beira do rio, né? Vai andar com o nenezinho, cuidando, dando de mamar para o nenezinho e falando na sua língua. Aqui, ontem, quando eu vim para cá, lá em São Paulo, eu tive que ir de Congonhas a Guarulhos para pegar outra pessoa que viria ontem, né? Então, no caminho, fui explicando para o motorista o que eu estava fazendo, o que eu tinha vindo fazer aqui, né? Eu mostrei para ele, tinha uma rua lá chamada Pari, acho que era num bairro chamado Moca, Moema, não sei. Falei para ele, esse São Paulo é uma terra guarani. São Paulo foi construído em cima de uma terra guarani. O Guarani morreu lá? Não, São Paulo tem acho que 10 milhões de pessoas, mas o Guarani não desapareceu. Por quê? Por causa da espiritualidade e por causa das mulheres. Geralmente o Guarani, até os 10 anos, ele não fala português. Vocês podem observar. E geralmente as mulheres Guarani têm muita dificuldade de falar em português. Em São Paulo, né? Não é lá no Amazonas, índios não contactados, no norte de Mato Grosso também, mas aqui em plena capital do desenvolvimento da América Latina. Então, só que quando a gente chega aqui nesse segundo item, os estados adotarão medidas, aí complica, né? Porque não consegue fazer aquele último item, que é a interpretação desses pensamentos, né, através do serviço, outros meios adequados. E eu poderia abordar uma série de análises sobre identidade, mas eu queria lembrar uma tarefa para vocês que estão aqui, né? Todos vocês, se já não são doutores, vão ser formadores de opinião. Então, essa senhora, que é uma indígena Guarani lá do Pará, ela trouxe essa foto dela por causa do olhar dela, né? Esse olhar assim, talvez de 70 anos, série de situações que ela viveu, né? Porque nós só conseguiremos fazer isso através do processo educacional, seja com o negro, seja com o cigano, com o caipira, com o
os povos indígenas. Porque os mestres são partes essenciais no resgate e fortalecimento da identidade, né? Da cultura e da língua. E no caso do povo indígena, nós nunca tivemos voz, né? Muita gente também não compreende quando eu falo isso. Quem ao longo do tempo, por exemplo, aqui o Gerson Banilha, ele é doutor, né? E ele é antropólogo, ainda por cima, né? E a maneira como ele fala, como ele se expressa, ele traz uma forma de falar que não é o doutor clássico, né? Aquele que sabe tudo. Não, ele compartilha da linha de raciocínio, né? Fica fácil de você compreender. Porque ele é um indígena, e nem pelo fato de ele ser indígena, se quiser debater aqui, lembrar um nome aqui, o Descartes, né? Você dá conta, né? Posso garantir aqui, né? Levi-Strauss, né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que aqui tem uma amostra daquilo que a gente está falando, assim, esse compromisso ético e étnico, né? Educar, capacitar diante das novas demandas acadêmicas. Esse Gerson, ele é um dos indígenas que foram para a universidade, superando diversas situações, se formou, fez as teses dele, né? Semana passada, lá em Mato Grosso do Sul, teve 2 indígenas terena, um rapaz e uma moça, que concluíram o mestrado. Aí foram lá fazer aquele, como é que fala? A banca, né? Banca examinadora. Pela primeira vez na história do Brasil, a banca examinadora de 2 indígenas mestres foi feita na aldeia. Ou seja, os professores, ao invés de levar o índio lá para a universidade lá e fazer aquela arguição, os professores decidiram fazer isso dentro da comunidade indígena. E os 2 indígenas defenderam a tese deles na língua original e em português. Vocês sabiam disso? Recebeu na internet, né? Então, por que vocês não souberam disso? Isso é um momento histórico, né? No processo do equilíbrio ético que a gente está falando através da educação. E essa vida da modernidade é a mesma coisa que nós estamos debatendo aqui. Aí tem uma menininha aqui, uma indiazinha também xerente, lá da beira do rio, na região do Tocantins, né? Pessoal, é o seguinte, isso aqui é muito importante, porque tem um futuro que chega a cada raio do sol e que não está distante das nossas realidades, né? Então você viu que o Mazatti falou assim, agora o que ele falou, eu estou, acho que ele falou assim, eu estou assim feliz, né? Porque ele citou o nome da filha dele, né? Isadora, se não me engano, que nasceu agora lá em Brasília, né? Então veja que os povos indígenas não tem como se afastar, pensar no futuro, e qual o futuro que a gente vai construir, se nós não olharmos diretamente nos olhos das nossas crianças. Aqui na cidade é diferente, porque você vai lá na creche. Outro dia eu encontrei uma moça que é amiga minha, ela é muito rica. E a primeira vez ela foi numa creche daquelas crianças que têm câncer. Aí ela chegou toda emocionada, falando para a gente assim, puxa vida, mas não pode ser que ter essa situação, né? As crianças lá me abraçando, tal, né? E tinha uma amiga minha junto com nós éramos 3 amigos, né? E ela contando isso. E ela fazia assim com o dedo, e o dedo dela tinha uma aliança de brilhante, né? Aí a amiga disse para ela assim, pô, você se emocionou com aquela situação? Você achou assim que não deve acontecer, porque você não tirou o teu anel e doou para aquela creche? Aí a moça falou, não, peraí, nós temos que criar políticas públicas, entendeu? Não é assim, entendeu? Ou seja,
Quando você depara com essa realidade, nós precisamos entender que nós não podemos ter uma perspectiva de futuro se você não olhar para o seu irmãozinho mais novo, para o seu sobrinho mais novo, para os seus filhos, para os seus netos. Nós, indígenas, raciocinamos dessa forma, né? Lá na casa, né, dentro da nossa casa, nas famílias, como eu estou dizendo, e na sociedade como um todo, né? Eu tenho andado muito no Brasil, né? E conheço muito o Brasil, só não conhecia Registro. E é verdade. E eu fico assim pensando que tipo de Brasil nós vamos ter daqui a 5 anos, né? Outro dia eu encontrei com 110 índios universitários. E eles reclamaram muito de mim, que eu nunca tinha ido lá, né? Que eu só fico lá em Brasília, né? O outro falou assim, que eu só viajo de avião, né? Então, esse tipo de raciocínio, que geralmente o homem branco coloca assim, como estopim, para manter aquele quadro de tutela, vamos dizer assim, né? De dominação. Por isso que eu disse que nós somos um povo sem voz. Eu expliquei para eles, realmente, nunca vim aqui encontrar com vocês. Mas tudo que vocês têm, aí eu como mais velho, né, posso falar assim com eles, eu falei, mas tudo que vocês têm que agradecer a mim. Aí eles, porque na relação também de identidade, de povos e de liderança, você tem que ser respeitado. Você tem que se respeitar e ser respeitado. Como esses meninos, por exemplo, eles receberam uma bolsa, ou do governo do estado, ou do MEC, ou da FUNAI, para entrar na universidade. No meu tempo, nós tivemos que brigar contra a ditadura militar, eu dei o exemplo do meu brevet, para provar que nós éramos indígenas e com condições de pular um muro da servidão, vamos chamar assim, né? Essa gurizada, que hoje está quase se formando, alguns já se formaram, eles pensam que agora com laptop, né, com o título da universidade, eles já querem menosprezar essas tradições, né? Eu até brinquei outro dia, né? Acho que o Gerson estava lá comigo, eu falei assim, daqui a pouco nós vamos ter um consultor da Vale do Rio Doce, tentando tirar ouro e diamante das terras indígenas, que é um engenheiro em química, sei lá, engenheiro florestal, índio. E ele vai fazer o serviço dos caras. E a empresa vai dizer, não, nós consultamos um índio. E qual parecer será que esse indígena vai dar, né? Então, esses cuidados que a gente olha para... Você não pode perder de vista essa juventude, essas crianças. Porque a pergunta é essa daí, que perfil de homens e mulheres estamos plantando, né? E como já vem, acho que já o outro quadro, que eu quero terminar com isso, dizer o seguinte, nós temos que, aqui no Brasil, nós temos 230 formas de ver Deus, 230 formas de contar histórias, né? E 230 formas de ter aspiração. A educação pública, eu quero só me concentrar na questão da educação, da conscientização, né? E a conscientização tem a ver com a informação. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, ó, uma vez nós fizemos lá em Brasília, porque nós queríamos mostrar para o governo brasileiro e mostrar também para as Nações Unidas que o índio tem direito de acessar a novas tecnologias, sem deixar de ser aquele índio da sua etnia. Aí o pessoal, muitas pessoas diziam assim, não, quando o índio fizer isso, ele vai entrar na internet e vai ficar olhando página erótica, né? Então, fizemos um acordo com os índios do Canadá e os índios dos Estados Unidos. E
Eles falaram assim, Marcos, você vem aqui que nós vamos explicar algumas coisas para vocês. Eu fui lá no ano 2000, lá em Ottawa. Frio pra caramba lá, né? Gelo, vento. Eu cheguei assim, tinha um salão. Eu vou terminar com essa história, tá? Já vou terminar com essa história aqui. Lá a dinâmica deles, eu achei legal essa dinâmica aqui, né? Mas a dinâmica deles assim, era uma mesa, tipo um restaurante grande, né? Então cada um ficava lá com o seu laptop, né? E eu não tinha levado nada. Agora que eu estou começando a usar isso daí, para dizer que eu estou moderno, né? Então, quando eu entrei no corredor, eu vi assim um stand da IBM, um stand da Microsoft, um stand, eu falei, puxa vida, esses índios estão, né? Quando eu cheguei lá na frente, tinha um cacique navajo, eu e como ele faz aqui, o condutor da mesa, né? E a hora que o cacique navajo estava falando, estava todo mundo lá conversando, né? Parecia o Congresso Nacional, todo mundo conversando ali, batendo papo e tal. E ele explicando, usando um PowerPoint também e tal. Ninguém estava dando atenção para ele. Bom, agora chegou a minha vez, né? Então, chegou a minha vez. Pode passar o outro aí, só para já finalizando. Quando chegou a minha vez, eu falei, puxa vida, se aquele cara que é um grande chefe, né? Aqui da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, ninguém deu bola para ele, imagina eu que vim do Brasil, né? Aí eu olhei a mesa assim, né? Subi lá na tribuna assim, fiquei olhando, e aqueles caras tudo conversando, assim, tudo índio, hein? Tudo índio. E eu olhei assim, né? Fiquei olhando para eles, aí todo mundo, acho que eles perceberam que ninguém estava falando, claro, perceberam, né? E começaram a olhar para cá, né? Aí eu fiz assim para ele, how? Aí quem estava conversando ainda começou a ficar olhando. Eu fiz uma cara bem de mal, assim, de índio mesmo, né? How? Segunda vez, né? Aí eles não sabiam como reagir, né? Eles não sabiam como reagir. Aí na terceira vez eu fiz assim, how are you? Aí eles não sabiam como reagir, compreende? Por que eu fiz aquela brincadeira, né? Porque, e foi um instinto selvagem, né? Esse de última hora, porque senão eu não ia conseguir me apresentar e falar com aquele pessoal. E mostrar a importância da tecnologia para eles, porque eles estavam provavelmente lá só fazendo as coisas deles, né? Sem se importar com a importância daquele momento, né? Que é o debate do índio e a tecnologia. Então, com isso, pessoal, nós criamos conceitos dentro da ONU que abria esses canais para os povos indígenas. E eu terminei a minha fala dizendo para eles que nós não deveríamos ser transformados, porque eu tinha visto as lojinhas em novos mercados para a compra de computador, tal, né? Ao contrário, nós deveríamos usar aquele mecanismo para fortalecer a nossa forma de ver o mundo. E os navajos falaram assim, através do computador, nós fazemos previsão do tempo, nós fazemos previsão de terremoto, porque lá tem terremoto, nós fazemos previsão de aposentadoria dos mais velhos, porque eles têm lá uma previdência privada deles, que é mais ou menos o que o Gerson falou. Nós não podemos falar de autodeterminação se a gente não tem autonomia, por exemplo, econômica. E os territórios indígenas, com toda essa beleza, né? Tem ouro, tem diamante, tem nióbio, que é o metal que se usa nesses computadores, tem tudo que vocês quiserem, principalmente biodiversidade e água de beber. Então eu termino dizendo para vocês que a identidade indígena, a identidade de um povo, ela se fortalece quando ela é respeitada pelo outro. Então, eu muitas vezes, eu fiquei, pessoalmente, né, eu fui humilhado. Eu falei para aqueles estudantes que falaram aquilo para mim, eu falei, fui humilhado e fui discriminado
contei essa história do brevet que ficou parado por 3 anos, né? Falei, mas depois que eu, lá em Brasília, então a partir daquele dia, falei, agora eu vou ser um indígena, agora eu sou índio, né? O pessoal está me chamando de índio, eu vou ser índio agora, né? E firmei os passos, pessoal. Firmei os passos, criamos o primeiro movimento indígena. E através do quê? Através de ler os nossos direitos, que o homem branco fez para nós. A própria Constituição brasileira, apesar de todo o trabalho que a gente fez lá, nós não tivemos um índio deputado federal naquela época, né? Então, essa é outra vertente que a gente está buscando mostrar para os povos indígenas, porque vem um novo governo aí, que pode ser a Dilma, né? Pode ser a Marina, pode ser o Serra. Mas o programa de índio para esse governo é igual, só a forma de aplicação que varia de acordo com o interesse, de acordo com o lobby do povo indígena, né? Hoje, por exemplo, o Lula está lá na região onde eu estive esses dias. Aí os indígenas vão entregar uma proposta para o Lula, pô. Pô, alguém tinha que ter falado para os indígenas. Não, não é para o Lula que você tem que entregar, é para a Dilma, né? Que a Dilma está lá também. Compreende as jogadas? Então, eu agradeço essa oportunidade. E... Não, puxa aquele outro lá, aquele anterior, por favor. Terminando com essa frase que eu criei quando a gente não sabia quem éramos nós, na construção da nossa identidade cultural, e que diz, eu acho que serve para todos nós aqui, inclusive, né? Que eu posso ser o que você é, sem deixar de ser quem sou, né? Então, pessoal, aquele ranço, aquela dificuldade, elas foram superadas através do diálogo, mas o diálogo construtivo. O dia que um senador falou alto com a gente lá no Congresso, nós falamos alto com ele também, né? No dia que o presidente da FUNAI falou alto com a gente pegou ele e jogamos lá no meio da rua, né? Para ele respeitar a gente. Então, eu penso assim que o respeito, ela vai fazer com que o sistema educacional, ela pode ser bilíngue, intercultural, né? Mas ela precisa ser principalmente de alianças. Quem é o melhor? Ser homem branco, ou ser homem negro, ou ser homem indígena? Homem que eu falo no genérico, né? Não tem melhor. Cada um se sente bem na forma que estamos. E a gente tem que ser cooperativo também. Quando uma pessoa fala mal do negro, a gente fazer piada e não estando o negro presente, a gente não deve aceitar esse tipo de situação. Da mesma forma que quando falar do pobre, né, ou do próprio indígena, né? Eu contei essa brincadeira com vocês, exatamente porque os filmes dos norte-americanos usavam aquela expressão, vocês lembram, né? How, né? Aí, como eu falava um pouquinho de inglês, eu só completei. How are you? Ok? Obrigado, pessoal.